Dois humanos são desafiados por Deus e são enviados para o mundo dos jogos. Nesse mundo não existe mais guerra, não existe violência, tudo é decidido através de um jogo. Você pode apostar tudo, até a sua própria vida. Cola comigo porque hoje a gente vai mergulhar no incrível mundo de No Game No Life. E você vai conhecer Sora e Shiro. Quando o assunto é jogar um jogo, esses dois são invencíveis. O episódio 1 começa com uma batalha insana em um jogo RPG. Nessa batalha, 4 jogadores venceram 1.200 jogadores. E todo mundo acha que isso é impossível, até que uma jogadora fica encurralada e gasta todo o seu MP para lançar uma magia especial, mas os jogadores conseguem se esquivar de todos os golpes dela. Ela então usa cheat para recuperar a mana em poucos segundos e lança outra magia para encurralar o jogador. Dessa forma, a vitória será dela. Mas mesmo trapaceando e usando hack, o jogador conseguiu se esquivar do golpe dela e deu um ataque direto eliminando a jogadora. Isso parece uma lenda urbana, mas existe um grupo de jogadores anônimos. Eles vencem todos em qualquer jogo que joga com pontuações perfeitas. Eles usam os nomes de usuários sempre em branco, por isso são conhecidos como os Kurako. Alguns jogadores acham que os Kurako são trapaceiros. Não é possível 4 jogadores vencer 1.200, mas na verdade quem trapaceou foi eles, e eles foram derrotados. E tem quem acredita que são um grupo de jogadores, mas na realidade a resposta menos interessante geralmente é a resposta certa, e os Kurako são apenas 2 jogadores, 2 irmãos, Sora e Shiro. Eles controlam os seus jogadores com as mãos e com os pés, e já não saem do quarto há dias, só jogando sem parar. Eles são extremamente inteligentes, e já estão acordados há 5 dias seguidos. A Shiro decide tirar um cochilo, enquanto o Sora vai jogar com as 4 contas ao mesmo tempo. Esse mundo é caótico e injusto, muita gente não aceita esse mundo, mesmo sabendo que não pode mudar nada. Foi por isso que o Deus dos jogos mandou um e-mail para eles. Assim que eles viram o e-mail, perceberam que essa pessoa sabe quem eles são. Eles são desafiados pelo próprio Deus dos jogos para uma partida de xadrez. E xadrez é a especialidade da Shiro. Ela conseguiu decorar 177 milhões de maneiras de vencer alguém no xadrez. Mas depois de jogar contra o oponente por um tempo, eles perceberam que o inimigo não é qualquer jogador. Foi aí que o Sora se juntou para ajudar a Shiro. Os dois jogando juntos são invencíveis. Depois de muitas horas jogando, eles ficaram com a cabeça fritando, completamente esgotados. Mas eles conseguiram vencer Deus. Deus então convida eles para fazer parte do mundo dos jogos. E mesmo não acreditando, eles aceitam só pela brincadeira. Mas nessa hora, o Deus dos jogos aparece dizendo que eles nasceram no mundo errado e teleportam eles para o mundo de Disboard, um mundo onde tudo é resolvido na base dos jogos. Eles então caem do céu e esse é o Tet, ele é o deus desse mundo. Nesse mundo existem 10 mandamentos. Todos os homicídios, guerras e roubos estão proibidos. Todo conflito nesse mundo deve ser resolvido por um jogo. Os jogadores podem apostar o que quiser. Aquele que for desafiado pode decidir as regras do jogo. Qualquer aposta deve ser cumprida. Conflitos serão decididos por um representante com autoridade. Se for pego roubando, resulta em perda imediata. Os mandamentos não podem ser mudados. E assim que eles caem no chão, eles não sentem nenhuma dor. E a última regra é simples. Vamos nos divertir e jogar juntos. O Deus Tet então vai embora e os dois, sem entender muito do que tá acontecendo, acham que a vida deles bugou, mas eles partem para a cidade mais próxima. Há muito tempo em um passado distante, os deuses lutaram uma guerra para decidir quem seria o único e verdadeiro deus. Essa guerra destruiu o mundo e as estrelas, ninguém venceu. A única divindade vencedora foi a que não participou e venceu por WO. Esse é o Tet, conhecido como Deus dos Jogos. Após essa história, o Sora já tinha vencido um bando de ladrões e ficou com todas as coisas deles. Eles foram em direção à cidade dos humanos e nessa cidade estava acontecendo um jogo de cartas. Esse jogo era para determinar quem seria o próximo rei dos humanos. E essa foi a vontade do rei anterior, que queria que o próximo rei fosse o melhor jogador dos humanos. Essa garota ruiva é Stephanie, neta do antigo rei. Não herdou o trono e está participando desse torneio. O Sora percebe que essa mulher tem uma bolsa cheia de dinheiro e desafia ela para um jogo. Em troca, se ela vencer, ela pode fazer o que quiser com o Sora e com a Shiro. Eles vão jogar poker. Eles fazem um juramento e o jogo começa. A mulher começa a trapacear com cartas escondidas e ela acha que o Sora é só um forasteiro idiota. Ela estava com cartas escondidas embaixo da manga também. Enquanto isso, o Sora apenas trocou sua mão, que veio muito ruim. Assim que a mulher vira as cartas, ela faz um full house, a quarta combinação mais forte do poker. Mas o Sora fez um Royal Flush, uma combinação que só aparece uma vez a cada 6 milhões. Com isso, a garota perdeu a bolsa de dinheiro e ele só conseguiu vencer essa partida porque também trapaceou. Você pode trapacear, só não pode ser pego trapaceando. Eles não sabem quanto vale esse dinheiro, então o Sora decide testar a honestidade de um hotel para descobrir. O vendedor tenta enrolar ele, mas ele conhece tudo sobre linguagem corporal. Com isso, eles fecham um quarto no hotel para passar a noite. E a Shiro percebeu que a oponente da Stephanie tá roubando, mas ela não sabe como. Alguém está usando magia para trapacear, mas eles não têm esse conhecimento. Ele avisa para Stephanie que a adversária dela tá trapaceando e eles vão pro quarto dormir. Estão felizes por saber que existe um mundo assim, e agora o jogo começa. No episódio 2, a Stephanie foi parar no quarto deles derrotada. Ela ficou brava por eles não ter ajudado ela enquanto o oponente trapaceava, mas isso
isso não era culpa deles, a culpa foi dela mesma que continuou com o jogo. Quem for pego trapaceando automaticamente recebe perda imediata, mas se a pessoa não for pega roubando, ela não recebe nenhuma punição. O Sora então aproveitou para deixar ela ainda mais furiosa para um plano que ele estava tramando. Ele chama o vô dela de burro e ela fica muito brava e ameaça bater nele, mas ela não pode porque a violência foi banida desse mundo. Com isso, o Sora desafia ela para um jogo. Todo o conflito do mundo tem que ser resolvido com jogos, e ele desafia ela para uma partida de Jokenpô e ainda dá duas vantagens para ela. Ele só vai usar papel. Se ele usar pedra ou tesoura e ganhar, vai ser considerado empate, e ela caiu na armadilha dele e achou que isso seria uma vantagem para ela, sendo que na verdade ele já tinha calculado todas as possibilidades de vitória e também a linguagem corporal. Em troca, se ela vencer, ela pode fazer o que quiser com eles, e o Sora dá a entender que precisa de um lugar para dormir. Se empatar, ele vai dizer como que a garota trapaceou, e ela acha que ele só quer vencer ou empatar para conseguir um lugar para ficar. Assim que é iniciado o jogo, ela calcula várias possibilidades, mas no fim ela usa tesoura e ele usa pedra. Isso resultou em um empate. No fim ela prometeu que ia arrumar um lugar para eles ficarem, mas ele nunca disse que queria isso, então ela vai ter que fazer tudo o que ele disser. Ela caiu na manipulação dele, e ela mesma acreditou em algo que ele não disse. Então ele faz o desejo, ele se levanta e pede para que ela ame ele. Ela nunca esperaria por um pedido desses, e ele acha que esse é um plano perfeito. Se ela amar ele, ela vai dar todo o dinheiro dela e arrumar um lugar para eles ficarem, mas ele poderia só ter pedido tudo que ela tem. No fim ele não pensou direito, ele pensou como um virgem que nunca teve uma namorada na vida. A Shiro ficou triste porque ele prometeu que só ia ficar com ela e não ia arrumar namorada. Ele pula em direção ao chão e pede perdão para ela pela besteira que falou. A Stephanie se recusa a amar ele, mas toda vez que ela olha para ele, ela fica apaixonada, e ela tá lutando contra ela mesma. Os mandamentos são absolutos. Ele aproveita para pedir para morar no palácio e ela simplesmente aceita. A Shiro empurra ele para cima da Steph e acaba acontecendo algumas coisas estranhas. Ela arremessa ele para fora do quarto e foi aí que ela percebeu que ele e a Shiro não podem ficar longe um do outro. Eles ficam completamente traumatizados quando isso acontece. Após isso, eles vão pro palácio, eles tomam um banho, vestem roupas nobres que combinam muito com todo esse mundo de fantasia, e a Steph fica cada vez mais apaixonada quando olha para ele e continua lutando contra ela mesma. A Steph é neta do antigo rei que faleceu. Ele deixou o reino na mão de um torneio. Aquele que vencer o torneio se torna o novo rei. Ela leva chá para eles e a Shiro está estudando livros desse mundo. E esse mundo parece estar morto, tudo desolado. Esse livro contém outro idioma, a língua da Irmandade, que são os próprios humanos que vivem no reino de Elkia. Elkia era gigantesca, mas o rei apostou as terras em jogos e perdeu tudo. Por isso ele foi chamado de Rei Burro, por ter apostado todos os territórios. Nesse mundo existem vários territórios, e ao todo existem 16 raças diferentes. Existem os Old Deuses, tem fantasmas, elementais, anjos, elfos e até furries. A Irmandade está em última no ranking das raças, isso porque os humanos não podem usar magia, e também não pode sentir magia quando o adversário está usando. É por isso que os humanos não conseguem ganhar das outras raças. Eles vão até a biblioteca do palácio, em poucas horas a Shiro conseguiu aprender toda a língua da Irmandade. Foi nesse momento que a Stephanie percebeu que esses dois são diferentes. O Sora é estrategista e a Shiro é muito inteligente, sem contar o trabalho em equipe. Após isso, a jogadora que derrotou a Stephanie seguiu derrotando todos os outros jogadores. Ela está mais próxima de se tornar a rainha de Elkia. O Sora também leu tudo sobre o antigo rei, o rei que foi conhecido como Rei Burro por ter apostado todos os territórios humanos e perdido em jogos. Mas ele só queria provar que a Irmandade era capaz de vencer as outras raças. Depois eles se encontram com a Kurami e está na hora da coroação. Ela entrega o manto da rainha para Steph, mas deixa cair no chão de propósito. Foi nessa hora que o Sora percebeu que o jogo já tinha começado. Ela só pode ter as coisas que vencem um jogo. Foi por isso que o Sora devolveu o vestido para ela. A Kurami acha que o Sora é um idiota e ele se sentiu desafiado. Ele está prestes a cometer uma grande loucura. E para complementar, ele acredita no antigo rei e ele não acha que o rei seja burro. A próxima meta dele é se tornar o novo rei de Elkia. No episódio 3 começou com a coroação da Kurami, mas o Sora já tinha planejado em acabar com a coroação. Ele foi até o lugar da coroação e discordou de tudo que estava acontecendo. Ele chegou para desafiar a Kurami pelo trono, e o Sora não vai deixar que o trono fique com uma vigarista, uma que recebe ajuda de outro país. Ele descobriu tudo, graças ao celular que ele conseguiu trazer para esse mundo. Eles fotografaram a elfa infiltrada. A coroa não pode ficar com alguém que usa magia élfica para trapacear. E já que ele discorda, ela então decide resolver todo esse impasse com o jogo. A Shiro então revela a elfa no meio da multidão e ela se defende dizendo que isso é uma armadilha do Sora para tirar ela do trono. Ela manda a elfa se retirar, porque esse não é o lugar dos elfos, e pelo motivo da Kurami ter sido desafiada, ela tem direito de escolher o jogo, isso de acordo com a regra número 5. E ela vai escolher um jogo que não pode ser trapaceado. O Sora dá a ideia de jogar outro jogo sem ser poker, e tira uma foto dela pelo seu celular. Ela então fala que eles vão jogar em outro lugar, e assim que estiver tudo pronto ela vai convocar eles. A Steph é muito inocente, e não acredita que ela usou magia para derrotar todo mundo. Isso porque a Shiro conseguiu detectar a magia élfica assim que ela entrou na caverna. Ela conseguiu fazer isso porque viu a
magia através da lente do celular, mas ninguém sabe que tipo de magia é a magia que ela está usando. Mas é jogar e perder, e não tem como provar que é uma trapaça. O Sora dá uma explicação do porquê existem muitos picaretas querendo o trono, e a própria Kurami acha que o Sora e a Shiro estão sendo ajudados por outra raça que pode detectar magia. Elas estão desesperadas por não saberem se vão vencer ou não, e o Sora já tinha deduzido que ela pensou isso, e sabe que por esse motivo ela não vai usar uma magia que eles possam detectar. Mas existem vários feitiços que são mais difíceis de serem detectados. A Kurami com certeza vai planejar um jogo em que ela tenha vantagem. Vai ser um jogo quase impossível de vencer, mas os Kurako nunca perde. A Kurami vai até eles e ela decide fazer uma proposta. Ela conta que apenas se aliou aos elfos para poder ajudar a irmanidade, mas o Sora e a Shiro sabe que ela é uma mentirosa. O Sora e a Shiro fingem que estão concordando com ela, mas era apenas uma trollagem, e eles fazem a Kurami de boba. A Kurami ficou muito furiosa com a atitude dos dois e o jogo vai começar. Tudo o que o Sora disse no caminho foi para descobrir o que ela estava tramando. A Steph é muito inocente e acredita em tudo que as pessoas falam. Ele sabe que ela está com medo de perder, porque se ela não tivesse, ela não ia pedir para eles desistirem da partida. O Sora então chega em um castelo e o próximo jogo vai ser xadrez. Mas essas peças de xadrez não são peças comuns, elas possuem vontade própria. É só dar o comando e as peças vão se movimentar sozinha. Xadrez é a especialidade da Shiro, que já decorou mais de 170 setilhões de maneiras de contra-atacar um adversário. O Sora e a Shiro vão jogar juntos. É mais fácil o inferno congelar do que a Shiro perder uma partida de xadrez. Sem contar que ela já derrotou Deus uma vez. O jogo então começa e a Shiro faz o seu primeiro movimento. As peças se movem sozinha. A Kurami também faz uma jogada e a peça dela andou mais casas do que deveria. Isso porque as peças têm vontade própria. O que determina a vontade da peça são o carisma e a liderança do líder. A Shiro faz outro movimento e a Kurami reage ao movimento dela. Várias jogadas são feitas e a Shiro está extremamente concentrada na partida. A Shiro encurrala o rei da Kurami e o próximo movimento vai ser um checkmate. Mas assim que a Shiro faz o seu próximo movimento, a peça não se move, porque a peça ficou com medo de ser sacrificada. Esse é o verdadeiro truque dessa partida. As peças não vão se sacrificar porque têm vontade própria. Todas as peças dela estão com medo e ela não consegue fazer os movimentos. A Kurami então destrói as peças da Shiro. No fim, a Shiro admite a derrota e começa a chorar. Mas agora é a vez do Sora jogar. Ele começa a gritar com as peças e promete que as peças vencedoras vão ter o direito de pegar a mulher que quiserem, vão ter isenção de impostos e vão receber espólios de guerra. Com todas essas promessas, as peças que têm vontade própria acenderam a chama de batalha. Foi aí que o Sora percebeu que isso não é xadrez, isso é um RPG de estratégia de guerra. O Sora dá as ordens e a peça dele destrói todas as peças da Kurami. O Sora não deixa a Kurami jogar, e uma guerra de verdade não tem vez. Acontece uma luta insana, as palavras do Sora deram forças para que as peças se sacrificassem sem medo. O espírito de liderança dele foi tão forte que a Kurami achou que ele estava usando magia. O Sora percebe também que ele está usando magia élfica para forçar as peças a lutar por ela, e a guerra só é vencida por aqueles que lutam por vontade própria. E o Sora fala que a única coisa que vale a pena lutar nesse mundo é a beleza. Mas depois de estar quase perdendo, a Kurami move o seu rei e ativa uma nova magia. Essa magia dá um upgrade ainda maior nas peças, e todas as peças brancas que tocam nas peças dela mudam a cor e vão pro time dela. Isso é magia de lavagem cerebral. O Sora não tem mais ideia do que fazer. Assim que a rainha ia arrancar a cabeça do rei e dar o checkmate, o Sora pulou na frente da rainha e começou a dar em cima dela. Em jogos de simulação de namoro, ele é invencível. Quando o assunto é jogar, os Kurako são os melhores em todos os jogos que existem. Depois de dar uma cantada na rainha, ela se transformou em uma peça branca. A Kurami dá ordem para que as peças dela eliminem a rainha traidora, mas as peças dela não vão se voltar contra sua própria rainha. Foi que a Kurami começou a perder o jogo, e a Shiro assume o jogo novamente, mas o jogo ainda não acabou. O episódio 4 começou com a continuação do jogo de xadrez. Nesse xadrez, as peças têm vontade própria, e a Kurami estava usando magia élfica para aumentar as forças das suas peças. Foi aí que o Sora percebeu que isso não é um jogo de xadrez, é uma simulação de um jogo de guerra. E ele usou suas habilidades de jogo de simulação de namoro e conseguiu trazer a rainha inimiga pro time dele. Basicamente, ele deu em cima dela, e agora ela está trazendo as peças inimigas pro lado do time do Sora e da Shiro. Todo mundo acha que isso é magia, quando na verdade é a força do espírito de liderança do Sora. Ele vai vencer essa guerra sem lutar. Com isso, mostra uma conversa da Steph conversando com o antigo rei burro. O rei estava passando algumas dicas para ela vencer as batalhas sem lutar. Os humanos não têm magia e são a raça mais fraca de Disboard. A única forma de enfrentar os mais fortes é usando a sabedoria. Foi por isso que o rei deixou o reino de Elka nas mãos do melhor jogador, alguém que conseguisse transformar a fraqueza humana em força. Mas a batalha no xadrez ainda não acabou. Mas o Sora já tinha planejado tudo isso. Ele sabe que os antigos companheiros de guerra não vai se voltar contra os seus próprios amigos. Foi aí que a Kurami usou seu trunfo final e forçou todas as peças a marcharem contra seus próprios aliados. Foi aí que o rei dela foi destruído por uma das suas próprias peças inimigas. Quando se trata de guerras e homicídios, o Sora e a Shiro têm mais experiência do que esse mundo que não tem guerra. As peças brancas então são as vencedoras. Sora e Shiro
venceu esse jogo. Além de vencer a partida, o Sora conseguiu defender a honra do antigo rei. Ninguém mais pode chamar o rei de rei burro, porque o antigo rei sempre acreditou no potencial da humanidade, mesmo perdendo todas as terras da humanidade. Depois disso, a Kurami queria saber quem era a raça que estava ajudando eles. Na realidade, não tinha raça nenhuma ajudando eles. Eles usaram o próprio intelecto e inteligência para vencerem por si mesmo. Tudo o que ele queria era tirar o trono de uma vigarista como a Kurami, que acha que os humanos são fracos e depende de magia élfica para poder vencer os jogos. Ninguém acredita que os humanos podem vencer a magia, mas isso mudou, porque os Kurako nunca perdem uma disputa. Depois de todo esse sermão que o Sora dá na Kurami, ela começa a chorar. Ela chora porque ela realmente estava com medo, e também porque foi muito difícil conseguir a ajuda dos elfos, e o Sora simplesmente chegou e derrotou ela. O deus Tet estava observando tudo isso. Então começa uma nova coroação, agora os Kurako serão os novos reis, mas só pode existir um rei, e vão decretar o Sora como o novo rei. Mas ele discorda, agora serão 2 reis, ele e a irmã dele, mas isso não é possível graças às leis. A Shiro discorda que o Sora seja rei, porque ela acha que ele vai ter um harém e vai abandonar ela, e a Shiro decide que vai ser o novo rei, mas o Sora discorda de novo. O Sora acha que a irmã dela tá contando piada. Foi aí que os 2 irmãos começaram a jogar um jogo para determinar quem seria o novo rei, só que eles ficaram durante vários dias jogando sem parar, mas ninguém consegue ter 2 vitórias seguidas. Sempre que o Sora vence uma partida, a Shiro vence logo em seguida, mas após ler as regras eles perceberam que não precisa ser só um rei, que pode sim ter mais do que um rei. Agora eles são os novos reis de Elkia, e a Steph virou praticamente a empregada deles. E agora que o Sora e a Shiro viraram os novos reis, existem várias questões políticas para serem resolvidas. Depois que Elkia caiu em declínio, todos os ministros estão trabalhando como agentes duplos para outros países, mas o Sora tem um jeito fácil de resolver isso. Ele vai jogar pedra, papel e tesoura contra a Elkia inteira, e a Elkia tem que perder de propósito. Quem perder tá proibido de apresentar relatórios falsos e servirem de agentes duplos para outros países. Depois dessa vitória, não existe mais espiões em Elkia. Depois disso, o Sora e a Shiro começaram a resolver todos os problemas políticos de Elkia, tanto para ajudar na agricultura dos campos, quanto para quitar todas as dívidas do país. O Sora ensina investimento e títulos de capital para resolver todos os problemas financeiros. E o Sora resolveu isso tão fácil porque jogou um jogo chamado Civilization, e graças a esse jogo, ele aprendeu tudo sobre política e governança. Vai começar então a cerimônia de coroação, e todas as outras raças estão assistindo essa cerimônia. Assim que começa, o Sora fica completamente travado. Ele não esperava que tantas pessoas estivessem assistindo. Ele joga todas as fraquezas humanas na cara da humanidade, dizendo que os humanos são fracos e que é impossível vencer raças que podem usar magias. Mas em todas as guerras antigas, os humanos sempre sobreviveram. Mesmo que os humanos não possam usar magias como os elfos e nem são fisicamente fortes como os Warbeasts, mas enquanto os inimigos afiam as garras, os humanos afiam seu intelecto. Todo mundo fica pra baixo com o discurso do Sora, mas ele mostra que ser fraco é um orgulho e que ele vai usar a fraqueza dele e transformar em força. Depois desse longo discurso, os 2 vão governar esse reino, e eles são presenteados com uma peça da raça dos humanos. Cada representante tem uma peça de xadrez para comandar todo o reino, e assim que o Sora pega a peça, ele declara guerra contra todas as nações. Todo mundo acha que eles ficaram louco por declarar guerra contra todas as raças, mas isso é um plano deles. Eles vão fazer com que as raças achem que ele está sendo apoiado por uma raça mais poderosa, mas ninguém vai saber qual que é a raça que está ajudando ele. E isso vai fazer com que todo mundo seja inimigo de todo mundo, porque todo mundo vai ficar desconfiado um do outro. Esse é o método que o Sora escolheu para vencer as batalhas sem precisar lutar. A Stephanie não entende como eles conseguiram pensar em tudo isso. Eles então vão para a Câmara Real, na grande cama do rei, e eles estão estudando sobre os Flugel, que são anjos celestiais com grande capacidade mágica, uma das raças inimigas de Disboard. Nessa hora, uma magia congela completamente o reino de Elkia inteiro, e foi aí que o deus Tet apareceu para bater um papo com eles. Esse é o Tet, o deus dos jogos. O Tet teleporta eles para fora do palácio, e ele quer saber se eles estão se divertindo, e eles estão adorando fazer parte do mundo dos jogos. O objetivo deles é não perder nenhum jogo, porque os Kurako nunca perdem, e até o título de um deus pode ser decidido através de um jogo. Existem 16 raças, o tabuleiro de xadrez possui 16 peças. Quem derrotar todas as nações tem direito de desafiar Deus para um jogo. Foi por isso que o Tet trouxe eles para esse mundo. Mas o Sora lembra que o Tet já foi derrotado por eles no xadrez uma vez. O Tet fica muito feliz e ele tá empolgado para ser desafiado pelos Kurako mais uma vez. Depois disso, o Tet vai embora e a Steph viu tudo aquilo. Ela não acredita que o Sora e a Shiro estavam conversando com o deus Tet. E ela também não acredita que eles já venceram Deus desse mundo em um jogo. O objetivo deles agora é vencer o mundo e depois derrotar Deus. No episódio 5 começou com os antigos deuses brigando com o deus Tet. Os deuses caídos acham que o deus Tet está interferindo e se envolvendo nas batalhas das raças. Mas a verdade é que ele não tá do lado de ninguém. E o deus Tet sabe que os Kurako estão vindo e que isso é inevitável. A Steph tá muito nervosa, porque acha que se enganou com o Sora e com a Shiro. Eles só sabem ficar trancados jogando e lendo livros, e coloca todo o serviço nas costas
costas dos funcionários do reino. Ela então acorda eles e eles estão dormindo em um porão. Eles não estão acostumados com a cama do trono, porque aquela cama é dura e também está desnivelada, eles preferem dormir no porão. A Steph acha que esses novos reis são os reis mais preguiçosos que existe, mas os Curraco nunca vão trabalhar. Foi que ela ficou muito mais nervosa ainda e desafiou o Sora para um jogo. Ele fica muito animado e, de acordo com a regra número 5, quem for desafiado pode decidir as regras do jogo. A Steph tem um plano: se ela vencer, ela vai fazer o Sora ser uma pessoa diferente. De acordo com as regras, elas são absolutas, pode transformar qualquer pedido em realidade, e ele quer que ela transforme ele em um garanhão, e ele vai perder de propósito. A Shiro proíbe ele de perder para qualquer pessoa porque os Curraco nunca perdem. Começa então o jogo e o jogo vai ser 21. A Steph escolheu esse jogo porque esse jogo depende da sorte, e graças a isso ele não vai poder trapacear. Só que ela tá trapaceando porque ela organizou as cartas a favor dela. Ela dá 3 cartas para ele e ele passa, e ela faz 21, e o jogo tá só começando. Depois de jogar muito, o Sora começa a passar todas as rodadas, e chegando na rodada final, ele já sabia que ela tava trapaceando, mas ele passa a vez sem nem mesmo olhar as cartas. Foi aí que ele virou suas próximas cartas e venceu a partida no 21. Existe uma forma de calcular a probabilidade que as próximas cartas vão sair, e graças à forma que ela embaralhou, ficou mais fácil para ele contar e vencer. Foi uma vitória sem graça. A Steph conta também que os nobres não concordam com as novas leis que o Sora e a Shiro propôs pro reino, mas ele venceu os nobres e em um torneio expulsou todos eles. O Sora e a Shiro perceberam que a Steph não é uma completa idiota. Ela sabe como administrar o reino, e ela aprendeu isso desde criança, mesmo não sendo boa em jogos. Ela é boa em comandar e organizar o reino de Elkia. Ela também estudou na melhor escola do país, e tem conexões com todas as pessoas do reino. Após o Sora ter vencido a partida de 21 contra ela, ele tem um pedido. Eles foram até a cidade e os dois estão travados, não estão acostumados a andar em público. Todo mundo não para de olhar pra eles, isso porque eles transformaram a Steph em uma cadelinha. Ela vai ficar assim por um dia inteiro, e ela não consegue desobedecer o que eles mandam. As leis são absolutas. A verdade é que ela tá fantasiada de Warbeast, uma das raças de Disboard. O Sora se deu conta de que nesse mundo existem garotas bichinhos. Ele acha que isso é um paraíso, e agora ele quer dominar o reino dos Warbeasts para comandar todas as garotas bichinhos. Eles deixaram a Steph amarrada em um poste e estão indo atrás de mais livros e informações sobre as outras raças. A Steph encontra eles em um beco e ela não concorda com nada do que eles estão fazendo. Ela só pode vencer esses dois em um jogo que dependa totalmente da sorte. Ela então desafia o Sora para mais uma disputa e ela quer apostar o trono, mas quem desafia ela é a própria Shiro. E o jogo é o seguinte: eles têm que adivinhar se a próxima pessoa que vai passar pela via ela vai ser um homem ou uma mulher. A Shiro venceu 9 vezes seguidas. A Shiro fez um cálculo estatístico de proporção de pessoas que existem na cidade e por qual motivo passariam por ali. Quando se trata de jogos, eles levam tudo a sério. A Shiro venceu e pediu a calcinha dela, mas a Steph vai continuar tentando. Eles jogam vários e vários jogos e a Steph perde todos os jogos contra eles. Mesmo sendo um jogo de sorte ou não, eles sempre vencem. Ela já perdeu tudo, não tem mais nada pra perder. O último desafio dela é descobrir em quantos segundos alguns pássaros vão sair voando. Ela aposta 30 segundos e o Sora aposta 3 segundos e joga uma pedra. Já que ela não impôs nenhuma regra, ele venceu. A Steph nunca vai conseguir vencer uma disputa, ela é muito ruim em qualquer jogo. Foi aí que o Sora deu uma lição nela, mostrando que não existe sorte. Em um baralho, um ás de espada tem uma chance em 52 de ser tirada do baralho, mas se for um baralho novo, quase 100% das vezes o ás vai estar embaixo. Esse é o segredo de quem detém o conhecimento, não existe sorte, quem tem conhecimento vence. Foi aí que a Stephanie percebeu que eles não são preguiçosos, eles estavam o tempo todo estudando e procurando informações sobre as outras raças. Eles estão obtendo informação para não entrar em uma guerra sem intenção de vencer. Nessa hora o céu escurece do nada e uma das raças sobrevoa por cima deles, um castelo flutuante. Esses são os fantasmas, e eles estão em segundo no ranking. A Stephanie conta que existe um Flugel que mora no reino de Elkia. Ela derrotou o antigo rei e levou todos os livros do reino como prêmio. Os Flugel são rank 6 e eles eram armas de linhas de frente para matar deuses. Eles vão atrás do Flugel, conhecido como um assassino de deuses, e os Flugel jogam apenas um tipo de jogo. No episódio 6, assim que eles entram no palácio do Flugel, eles conheceram a Jibril, um anjo assassino de deuses. Todo mundo imaginava que os Flugel fossem monstros, mas na verdade são apenas anjos. E ela fala muito estranha, porque absorveu várias línguas e fala de uma forma bem esquisita. O Sora quer a biblioteca dela e acaba desafiando ela para uma disputa. Antes, os Flugel recolhiam a cabeça de suas vítimas, mas agora que o assassinato se tornou proibido, os Flugel passam todos os dias absorvendo conhecimento. Ela quer saber o que eles têm a oferecer em troca da biblioteca dela. O Sora oferece mais de 40 mil livros de outro mundo. Ele tem vários livros baixados em seu tablet. Tem livro de tudo que existe sobre o mundo humano. E a Jibril não acredita que eles sejam de outro mundo, porque para invocar uma criatura, um ou de Deus precisaria de muita energia até para manter por alguns segundos. O Sora mostra os livros para ela e assim que ela vê, ela percebe que é uma língua que ela nunca viu na vida. Ela ficou muito interessada na proposta dele. Mas antes, ela precisa examinar os corpos dele para que ela se convença de que eles vieram de outro mundo.
mundo. O Sora fica muito feliz com a ideia e deixa que ela examine eles, mas o Sora também quer examinar ela, porque ele é um safadão. Depois disso, o Sora ficou tocando nas asas dela, que é uma área muito sensível. Ele fica bastante tempo alisando as penas dela e as asas dela possuem circuitos espirituais, é onde se concentra seus pontos de magia. O Sora tá só desembaraçando as penas dela. Depois de analisar os corpos do Sora e da Shiro, ela percebeu que eles nem são definidos como vida nesse mundo, mas a julgar pela aparência, ela acha que eles são da Irmanidade. Ela fala mal da Irmanidade como se fosse uma raça inferior. Para ela, a Irmanidade é como se fosse pessoas irracionais. Além de aceitar o desafio do Sora, ela vai entregar a biblioteca e também vai apostar tudo o que ela tem, inclusive ela mesma. Mas ela já tá contando com a vitória. Ela acha que é impossível que o Sora e a Shiro vençam ela em um jogo. Eles descem pro local do jogo e esse jogo vai ser um Shiritori de materialização, um jogo onde você fala palavras. Se você repetir alguma palavra, não responder em 30 segundos ou não conseguir continuar, você perde. O jogo é simples. Se você disser alguma coisa que existe no lugar que você tá, ela desaparece, mas se não existir, ela vai se materializar. O objetivo é matar um ao outro nesse jogo, fazendo as coisas aparecerem ou sumir. O jogo então começa e ela deixa que os Kurako comecem. O Sora então materializa uma bomba atômica. Ela nunca viu isso na vida, mas ela usa a barreira para poder se proteger da bomba. E ela também protege o Sora e a Shiro pro jogo não ficar sem graça e acabar muito rápido. Essa é a arma mais forte do mundo humano, e isso não fez efeito nenhum na Dibrio, vai ser muito difícil derrotar ela. O Sora anula os circuitos da asa para que ela não possa mais voar. A Dibrio invoca um cavalo gigante e o Sora usa lubrificação, ele tá fazendo coisas estranhas. Depois de ficarem bastante tempo jogando, a Dibrio decide esquentar as coisas e invoca uma praia. O Sora faz as auréolas das meninas sumirem, a Dibrio invoca um biquíni. O Sora invoca então algumas malas, e a Dibrio invoca vento para levantar as roupas da Steph. O Sora então apaga todas as partes íntimas, transformando todas as meninas praticamente em bonecas lisas. O Sora é um pervertido. Depois de muito tempo jogando, o Sora apaga a atmosfera do mundo. A Dibrio invoca uma borboleta gigante, e o Sora percebe que tá anoitecendo. Ele apaga a astelosfera da Terra. A Dibrio invoca um relógio gigante e o Sora apaga o alienígena que a Dibrio tinha invocado. A Dibrio conta que pode acabar com esse jogo a hora que quiser, ela tá só brincando com eles. Ele invoca algumas luzes e o Sora escreve uma palavra em um papel, e ele decide que vai acabar com o jogo agora mesmo. Ele sai correndo com a Shiro e dá um pulo, e apaga a superfície planetária. Tudo começa a cair em direção ao núcleo da Terra, e como ela não pode voar, ela vai acabar sendo incinerada. Ela apaga o sol, e o Sora apaga o oxigênio. A Dibrio faz o ar voltar, mas ela caiu na armadilha do Sora. Ela não sabe sobre teoria atômica, o oxigênio sumiu, e só o que voltou foi o hidrogênio, e isso é letal para um corpo. Ele faz respiração circular com a Shiro, depois solta todo o ar dos pulmões e apaga a redoma atmosférica. Isso vai fazer o pulmão da Dibrio explodir. Assim que ela ia mandar o seu próximo movimento, ela não consegue falar, porque não é possível falar no vácuo do espaço. Se ela não responder em 30 segundos, ela perde. Mas ela usa magia para escrever a palavra. Ela decidiu acabar com o jogo. Mas o Sora tem uma surpresa para ela. Ele tira o papel que havia guardado no bolso e faz com que aconteça uma explosão de supernova. Isso vai matar tanto a Dibrio quanto ele, mas a Dibrio vai morrer primeiro, mesmo que seja por uma fração de segundos. Foi que a Dibrio percebeu que o jogo já estava definido desde o primeiro movimento. A explosão acontece e a Dibrio é derrotada. Depois disso, o Sora somente agradece a Steph por servir como distração para que eles pudessem ganhar o jogo. E agora a Dibrio vai ser obrigada a servir o Sora e a Shiro. Eles têm um ser muito poderoso no time deles. No episódio 7 começou com todo mundo tomando um banho. Depois do banho, a Steph ganhou uma cozinha gigantesca que era da Dibrio, e agora está na posse dos Kurako. Ele vai deixar tudo para Steph cozinhar o que quiser. Ela cozinha pro Sora e a Dibrio até acha que ela tá apaixonada pelo Sora. Mostra também a Kurami tomando banho e a Elfa indo levar informação para ela. Elas tomam um café e elas ficam sabendo que a Irmanidade tá crescendo. O Sora conseguiu derrotar um Flugel e agora os Kurako têm um Flugel como escrava. E eles também estão com interesse na Federação Oriental. A Stephanie faz várias rosquinhas para eles e o Sora tá extraindo informação sobre o país oriental com a Dibrio. O país oriental é o país dos War Beasts, são homens feras. Eles são extremamente fortes e existe uma teoria de que eles podem ler a mente dos seus oponentes. A Dibrio conta também que foi derrotada pela Federação Oriental. Para completar, a Kurami e a Elfa acham que a Irmanidade está recebendo ajuda da Federação Oriental. Ninguém acredita que a Irmanidade derrotaria uma raça superior sem ajuda, mas todo mundo subestima a humanidade. A Dibrio também não sabe qual que é o jogo dos War Beasts, porque uma das regras é que o perdedor não tem nenhuma lembrança da partida. Então o perdedor teve as memórias apagadas para que ninguém estudasse e se especializasse no jogo deles. Mas isso não tá fazendo muito sentido pro Sora, porque se todo mundo perde pros War Beasts, por que será que todo mundo ainda continua desafiando eles? Eles fingem estar vulneráveis para atrair os inimigos e roubar as terras de todas as raças. E só existe um país que desafiou os War Beasts nos últimos 10 anos. A Dibrio decide mostrar a eles e usa magia de teleporte.
morte. Eles são teleportados para um território de Elka que foi perdido pelo antigo rei burro. Foi aí que o Sora percebeu que nos últimos 10 anos apenas a humanidade enfrentou os Warbeasts. E o Sora começa a acreditar que o antigo rei realmente era idiota. Ele apostou 8 territórios de Elkia e perdeu tudo. E mesmo perdendo, ele continua apostando. Ele fala muito mal do vô da Steph e ela fica muito brava. Depois disso, ela começou a chorar. Ela ficou muito magoada pelas palavras do Sora, porque ela sabe que o vô dela não é burro. A Steph ainda tem algo guardado. Ela tem uma chave que o vô dela deu para ela antes de morrer, mas ele pediu para ela entregar para alguém que ela pudesse confiar o destino de Elkia. A Dibrio requisitou a presença dela na biblioteca. Ela então vai até lá escondida e começa a ouvir tudo que o Sora estava dizendo escondida. Ele percebeu que o antigo rei apostou todos os reinos que não tinham valor. Ele tá tentando entender o motivo pelo qual o rei continua apostando mesmo perdendo. Foi que ele se deu conta de que o antigo rei pode não ter tido as memórias apagadas. Ele acha que os Warbeasts deixaram ele com as memórias da partida, porque sabia que toda vez que os humanos fossem enfrentar os Warbeasts, eles iam perder. Dessa forma, os Warbeasts poderiam ficar ganhando as terras da humanidade. O Sora acredita no potencial da humanidade. Ele acha que alguns humanos valem a pena. No antigo mundo deles, a humanidade aprendeu a voar, aprendeu até ir pro espaço. Todo mundo duvidava, mas um dia alguém conseguiu. É por isso que ele confia no potencial humano. A Steph, depois de ouvir tudo aquilo, decide entregar a chave para ele. E por mais incrível que seja, o Sora já sabe o que essa chave destranca. Quando tava difícil de dormir, ele tentou alinhar o pé da cama e sem querer descobriu uma entrada secreta. Eles abrem a porta com a chave e encontram vários manuscritos do antigo rei burro. Os Warbeasts não apagou a memória do antigo rei, mas fez ele jurar que não contaria nada sobre o jogo deles para ninguém. Mas isso foi enquanto eles estivessem em vida. Foi por isso que ele deixou tudo escrito para o próximo rei. Agora o Sora e a Shiro têm um conhecimento sobre os Warbeasts. Agora eles acreditam que o antigo rei era um grande homem, o homem que realmente batalhou pelo reino de Elkia. E agora eles vão aproveitar essa oportunidade. O episódio 8 começou com o Sora, a Shiro, a Dibrio e a Steph indo até o palácio dos Warbeasts. O objetivo do Sora é enfrentar e dominar o mundo das garotas bicho. Mais cedo, o Sora marcou uma visita com o velho. Esse velho tem uma visão telescópica e respondeu o Sora de longe. Todo mundo acha que os Warbeasts têm o poder de ler mentes, isso porque eles conseguem adivinhar tudo que as pessoas estão pensando. A Steph então percebe que o jogo já começou. Assim que eles entram no palácio, a Dibrio fica impressionada com uma grande televisão, porque os Warbeasts têm o controle e domínio de toda a tecnologia do mundo. Os Warbeasts não são especializados em magia, mas eles têm sentidos aguçados e também são super fortes. O líder da federação então leva todo mundo para uma sala e o Sora revela um segredo. Ele conseguiu filmar o velho de longe, mas ele não conseguiu ver o velho, o que prova que o gesto do Sora foi um blefe. Se os Warbeasts pudessem ler mentes, saberia que o Sora não viu ele. Chega a embaixadora da federação, que é uma garotinha fofinha com orelha de bichinho. Eles ficam alisando ela por ser fofa, mas ela chama eles de idiotas. Ela é muito arrogante e acredita que os humanos sejam macacos sem pelo. Depois disso, eles fazem uma reunião. A federação quer discutir, mas discutir pra que se eles sabem ler mentes, né? O Sora desafia a federação pra um jogo valendo a calcinha da neta dele, e ele vai apostar a calcinha da Steph. Ele tá falando isso de propósito pra deixar ele irritado. Depois de deixar o velho irritado, o Sora acha que se ele pode ler mentes, essa vai ser a calcinha mais fácil que ele vai ganhar. Com isso, o Sora chega à conclusão de que os Warbeasts fazem leitura fria, e o Sora é especialista nisso. Assim que o Warbeast foi checar, ele caiu na armadilha do Sora. Ele percebeu que o Sora não tava blefando, mas o Sora veio pra cá pra declarar guerra contra a Federação Oriental. Eles vão dar a honra pra que a Federação seja o primeiro sacrifício no caminho que levará os Kohaka à dominação mundial. Eles vão apostar a raça inteira. Ele desafia o velho pra um jogo, e graças ao intelecto avançado do Sora e da Shiro, com as informações que o antigo rei deixou pra eles, eles conseguiram juntar todas as peças e deduzir o jogo dos Warbeasts. Todo mundo que perdia tinha a memória apagada pra que ninguém revelasse o jogo em que os Warbeasts são invencíveis. E o Sora chegou à dedução de que o jogo deles é um jogo de videogame, um jogo onde ninguém pode trapacear e também não pode usar magia. No fim, a magia não pode vencer a tecnologia dos Warbeasts. O Sora sabe que os Warbeasts também não podem ler mentes. Se ele soubesse, saberiam que o Sora e a Shiro são de outro mundo. O Sora então aposta a humanidade e também aposta a peça da raça. Isso vai colocar em xeque todos os humanos de Elkia. Se um rei apostar a peça e perder, os humanos terão menos valor do que um animal. Isso é coisa de maluco. O Sora e a Shiro colocou a federação inteira contra a parede. Quando se trata de videogame, os Kohaka nunca perdem. O Sora deixou a aposta em aberto e vai aguardar o dia em que eles serão chamados para esse jogo. A humanidade foi à loucura depois desse pronunciamento, e depois disso, o Sora e a Shiro ficaram vários dias esperando a federação mandar um comunicado para a disputa. Mas algo estranho estava acontecendo com o ambiente. Na verdade, o jogo já estava em andamento. O Sora então fala para Shiro que sempre vai acreditar nela e que eles sempre estão ligados por uma promessa. Ele deixou isso implantado na mente da Shiro. Ele está indo buscar a última peça que falta para vencer a federação. De repente, o Sora desaparece e a Shiro não entendeu nada do que está acontecendo. No episódio 9 começou contando um pouco da história da Shiro. Ela era uma criança que estava abandonada em um orfanato, só que ela tinha um QI altíssimo
muitíssimo e passava o dia inteiro em testes de jogos de raciocínio, mas pra ela era entediante porque era muito fácil, até que chegou o Sora e sua família. Foi nesse dia que o Sora chamou a Shiro pra jogar um jogo. Voltando pro atual presente, a Shiro havia perdido as memórias sobre o Sora. Ninguém mais se lembrava do Sora, nem a Steph se lembrava dele. A Shiro ficou completamente desesperada por não conseguir se lembrar de seu irmão. E a Steph acha que isso foi só um pesadelo. Ela procura pelo Sora pelo palácio inteiro e até pergunta pra Dibrio, mas a Dibrio também não se lembra do seu mestre. Depois de muito procurar, todos deduzem de que as memórias da Shiro foram alteradas através de um jogo, fazendo ela acreditar que teria um irmão. Foi nesse momento que a Dibrio chamou a Shiro pra um jogo e pediu para que ela postasse as memórias falsas e perdesse de propósito. Ninguém acredita que ela tem um irmão. Elas ficam jogando xadrez durante muito tempo e a Shiro começou a perder de propósito. Mas assim que ela ia entregar o checkmate, o espírito do Sora apareceu e disse que os Kurako nunca perdem um jogo. Ela não conseguiu entregar a vitória e venceu a Dibrio no xadrez. Ela sabe que o Sora é real. Ela começa a forçar sua mente e tenta deduzir tudo o que aconteceu. Primeiro, a Steph e nem a Dibrio se lembram do que fizeram ontem à noite. Elas perderam a memória de ontem. Isso já prova que todo mundo sofreu uma lavagem cerebral. Foi aí que ela deduziu de que o Sora provavelmente perdeu um jogo e apostou a sua própria existência. Assim que ele perdeu, a existência dele foi apagada e todo mundo se esqueceu de que ele existia. Mas por alguns momentos a Shiro consegue escutar a voz dele. Ela força sua mente ao máximo para deduzir tudo o que tá acontecendo. Ela se lembra de algumas palavras do Sora. Depois que ela percebeu que poderia ser um jogo que roubasse a existência de outra pessoa, ela perdeu a compostura. Mas nessa hora mostra o Sora que está em um jogo contra a Kurami. O Sora colocou a existência deles em jogo e também apostou todas as suas memórias. Quem ganhar fica com a memória do outro. O objetivo do Sora é ter a posse da Elfa. Essa é a peça-chave para vencer a federação. E como ele foi desafiado, ele decidiu as regras do jogo. A Kurami não confia nem um pouco nele e não vai emprestar a Elfa pro Sora. Quem vencer também pode fazer 2 pedidos ao vencedor. A Kurami acha que o Sora é louco. Assim que a Shiro recuperou a compostura, ela percebeu que acordou essa noite nesse quarto, sendo que ela nunca dorme aqui. Ela pede pra Dibrio procurar algum resquício de magia nesse quarto, e depois de detectar, ela consegue encontrar magia, mas não sabe onde. A Steph tropeça em alguma coisa e foi em algumas pedras de Otelo. A Shiro consegue sentir que o Sora está nesse lugar em um jogo. O Sora colocou mais uma regra no jogo: se o jogador não puder continuar, o parceiro vai assumir o lugar. É por isso que a Shiro ainda tem algumas lembranças, ela está participando do jogo. Depois que o Sora é completamente derrotado e tem todas as memórias roubadas pela Kurami, a Shiro assume o lugar dele. Mesmo ela não vendo o tabuleiro, ela sabe que existe uma jogada que só ela e o Sora entende. Ela vence todas as peças da Kurami e no fim vence o jogo, recuperando todas as memórias do Sora. O Sora então faz os pedidos de vencedor e ele cria uma cópia das memórias roubadas e devolve as originais. Assim ele tem acesso às memórias da Kurami e a Kurami também tem acesso às memórias do Sora. O Sora também pede a Elfa da Kurami. Agora a Kurami sabe tudo que o Sora pensa e não desconfia mais dele. A Elfa vai ser usada como espiã. No fim da partida todo mundo chora porque achou que nunca mais veriam seus companheiros. Mas agora o Sora conseguiu uma Elfa aliada da Irmanidade. No episódio 10, a Irmanidade inteira tava com raiva porque o Sora apostou todo o reino de Elkia na batalha contra os War Beasts. O Sora se reuniu com todo mundo e ele tem um plano com a Elfa. Ele vai usar a Elfa como uma espiã, mas a Kurami não confia no Sora. Ela tem acesso a todas as memórias dele e por isso ela sabe que ele é falho, mas ele se complementa quando está com a Shiro. Eles passaram bastante tempo se preparando para o jogo contra a Federação e depois de se prepararem, eles saíram pela porta da frente. A humanidade inteira não vê o Sora e nem a Shiro mais como os reis de Elkia. Todo mundo acha que eles são malucos, mas como ele saiu com a Dibrio, ninguém teve coragem de fazer nada. Assim que eles chegaram na Federação, o velho já estava na espera deles para começar o jogo. O jogo que vai colocar a aposta da humanidade inteira em xeque. A Shiro tá tranquila para jogar esse jogo, a Dibrio também tá tranquila, mas a Steph tá passando mal. E pela aposta que o Sora ganhou por adivinhar em quanto tempo os pombos voariam, ele ainda não tinha dito o que queria como prêmio. A Dibrio cerca eles com uma barreira espiritual para que ninguém escute o que eles estão falando, e o Sora vai colocar uma magia especial na Steph antes de começar o jogo. E a humanidade inteira vai assistir a essa partida. E isso também era um plano do Sora desde o início. Todos os jogadores se sentem em suas cadeiras e o velho confirma como vai ser as regras do jogo. Cada raça vai apostar o seu próprio continente e o direito de governar. O jogo vai ser entre as representantes do War Beasts. Será 4 jogadores contra 1. Se a federação ganhar, as lembranças sobre esse jogo serão apagadas. Todo mundo fica de acordo com os termos da partida, todo mundo jura pelas regras e aparentemente a Izuna está com medo de alguma coisa. Todo mundo fica pronto para iniciar a partida e o Sora pergunta se alguma vez na vida dela ela achou divertido um jogo. Começa então a partida e todos eles são teleportados para dentro do game. O velho também sentiu a presença de magia. A Kurami estava junto com a Elfa e foi aí que ele percebeu que o Sora é mais esperto do que parece, mas ele acredita que ninguém pode vencer eles no próprio jogo. Assim que eles entram no jogo, o Sora colocou a humanidade inteira contra eles mesmo, porque ele sabe que não existe observador mais eficaz do que aquele que não confia em você. Assim todo mundo vai saber se a federação trapacear. Mas assim que o jogo começa,
começa, o Sora percebe que foi teleportado para o país de Tóquio. Foi aí que o Sora e a Shiro travaram e admitiram a derrota. Eles não conseguem viver no próprio mundo. No episódio 11, eles descobrem que na verdade essa não é Tóquio, é apenas um mundo virtual, uma simulação, é apenas um mundo fictício. Isso trouxe o Sora de volta para a realidade e ele ficou muito nervoso, chamando o velho de idiota. Ele explica pra Shiro que isso é um mundo em realidade virtual e ela também fica de boa. O velho então começa a explicar como o jogo funciona. Existe uma arma que dispara corações. O objetivo é se defender dos ataques dos NPCs. É possível também usar bombas de coração. A arma do amor recarrega assim que você derrota os NPCs, mas se a Izuna acertar algum deles com a bala do amor, eles vão virar escravo da Izuna. Assim que ela atirar nos 4, ela vence. O objetivo deles é vencer a Izuna dando um tiro de amor e fazendo ela se apaixonar por eles. O Sora atira o NPC e o NPC desaparece. A arma é gasta quando atira, e quando derrota o NPC ela recarrega. Se os NPCs te pegarem, a arma do amor descarrega, e a arma fica inutilizável. Se o Sora atirar em um aliado, a arma vai ser recarregada, e o aliado se torna temporariamente apaixonado pela pessoa. A Shiro atira nele e ele fica apaixonado por ela. O Sora também percebeu que as balas ricocheteiam. Depois de um tempo, o verdadeiro jogo começa. A Izuna se depara com vários NPCs na frente dela e derrota todos eles facilmente. Depois disso, o Sora faz um cálculo matemático para dar tiros certeiros. Ele consegue arrancar as roupas dos NPCs com seus tiros. A Izuna também não pode perder o jogo, porque se isso acontecer, várias pessoas vão sofrer. A Izuna começa a ouvir alguns passos e percebe que a Shiro está se aproximando. Ela vai correndo em direção à Izuna e ela dá um tiro na Shiro, mas o tiro que era certeiro não acerta a Shiro. A Shiro consegue acertar as balas delas com suas próprias balas. Ela tem uma mira perfeita. A Shiro venceu jogadores do mundo todo. Suas habilidades com cálculo permitem que ela veja os movimentos do inimigo. Com isso, ela consegue prever o futuro e seus tiros perseguem a vítima como mísseis teleguiados. A Izuna tenta fugir pulando do prédio, mas a Dibrio já estava esperando por ela. Ela lança uma bomba na Dibrio, mas um tiro de longe vai em direção a ela, mas ela consegue desviar no ar. O segundo tiro, ela usa suas roupas como se fosse um escudo. Foi aí que a Shiro percebeu uma trapaça. Ela usa as roupas como escudo para poder se defender. O Sora percebeu que ela tá trapaceando depois de ter desviado daquele tiro. A verdade é que o velho tá passando a localização dos inimigos para Izuna. Anoitece então um dia e depois de muito tempo a Shiro começa a fazer uma série de cálculos no chão. Mas a Izuna acerta um tiro certeiro na Shiro enquanto ela tava calculando, e ela vira inimiga do Sora. Agora ela está na posse do inimigo. O Sora foge e agora ele precisa completar a equação da Shiro. A Dibrio toma tempo para que o Sora possa pensar, e ele acaba ficando preso com a Shiro no terraço. Mas ele já havia percebido algo muito suspeito. A Shiro dá vários tiros nele e ele faz o imprevisível, seguiu em linha reta e conseguiu se esquivar de todos os tiros. Ele então pula do prédio com a Shiro e traz ela de volta pro time dele com a arma do amor. Mas a Izuna já estava esperando por eles e é recebida com a bomba. Surpreendentemente, a Shiro não estava sob o controle do amor e já estava com a arma apontada para Izuna. O Sora atirou nas roupas da Shiro. Ela nunca esteve do lado da Izuna, ela só estava fingindo o tempo todo. A Dibrio atira e a Shiro atira no tiro da Dibrio. Nessa hora a Izuna ativa uma trapaça e entra no modo de prisão de sangue. No episódio final, assim que ela ativa a habilidade dos War Beasts, ela consegue dar saltos duplos e pegar impulsos no ar, além de se mover em altíssima velocidade. Depois de um tempo, o Sora e a Shiro acabam ficando encurralados. O Sora vai pra cima dela, mas ela manda uma série de tiros no Sora e acaba enganando ele. Ela acerta um headshot no Sora e na Shiro. Com isso a Izuna venceu o jogo, mas do nada ela toma um tiro nas costas. A Steph estava em cima de um NPC. No fim, o plano da Shiro deu certo. Quando a Shiro acertou a bala na Dibrio, foi pra acertar a Steph que estava com o NPC lá embaixo. A Shiro calculou todos os passos dos NPCs e sabia exatamente onde o NPC iria. E os NPCs não fazem barulho quando se movimentam. E antes do jogo começar, o Sora fez a Steph seguir qualquer ordem que a Shiro escrevesse. Eles conseguiram vencer com a matemática. Isso foi quase como prever o futuro. Eles sabiam que eles estavam trapaceando e usou isso como vantagem para ganhar. Depois dessa vitória, a Irmanidade se tornou dona de todo o território da Federação. A Izuna chorou porque ficou com medo das pessoas sofrerem por causa delas, mas ela se divertiu. Mas de qualquer forma, o Sora e a Shiro iam vencer de qualquer jeito. Depois de todo mundo tomar banho, o Sora percebeu que a Federação Oriental tirou toda a tecnologia da Federação e levou para uma ilha. Isso fez eles ficarem sem tecnologia. E quem fez isso foi a representante da Federação que também estava tomando banho lá, a sacerdotisa do santuário. Eles vão até a ilha e o Sora envolveu até o Avanti-Hai nessa guerra. O Avanti-Hai são os fantasmas e também os Flugel. A sacerdotisa desafia o Sora para um novo jogo e ele quer jogar cara ou coroa. Ele tá cansado de ficar montando planos complicados. Ele quer resolver da forma mais rápida possível. O Sora vai jogar a moeda e ele vai deixar ela escolher o que quiser. O Sora joga a moeda e ela ativa a prisão de sangue. E ela sabe que a moeda vai girar 142 vezes, vai quicar 4 vezes e girar por 5,2 segundos e cair em coroa. Ela não consegue detectar nenhuma magia também. Mas do nada, a moeda cai exatamente em pé. Isso foi uma armadilha do Sora. Agora, eles podem decidir se ambos ganham ou se ambos perdem. É o que
Nokia quer dominar a federação e vai dar direito dos Warbeasts se autogovernar. Agora eles vão trabalhar juntos. Foi aí que a sacerdotisa percebeu que ela sempre esteve na palma da mão deles o tempo todo. A elfa que foi pro Elvengard passou informações erradas, porque o Sora modificou a memória dela graças à vitória que ele teve. O Sora já tinha tudo planejado desde o princípio. Com isso eles se juntam e o Sora percebeu que precisa unificar as 16 raças. Cada raça vai ser uma peça no tabuleiro que dá direito a desafiar o deus Tet. Existe uma regra que diz que todos devem se divertir e jogar juntos. Então todo mundo tem que estar junto quando for desafiar o Tet. O Tet acha que eles são incríveis, que ele fez bem em trazer os dois pra esse mundo. Com isso, o anime acaba, mas bem no finalzinho teve uma cena pós-crédito. A sacerdotisa fez um contato com o Old Deus. O Old Deus fez posse do corpo dela e agora o jogo começa. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de fortalecer com like. Deu um trabalhão fazer isso aqui, hein? Que saga incrível. Se inscreve também pra acompanhar as próximas sagas aqui do canal, fechou? Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.